Muitíssimo obrigado, presidente dessa sessão, senadora Soraya Tronic. Eu fico muito feliz hoje com esse depoimento, depois de 50 sessões. Eu vou repetir. 50 sessões. Hoje nós estamos na 52ª sessão dessa CPI e nós pudemos nos aprofundar agora um pouco mais em eventuais desvios de verbas federais que foram destinadas a estados e municípios. Eu acredito que essa CPI, desde o primeiro dia, era para ter alternado. Temos que investigar governo federal? Sim. E é por isso que, desde o início, participei de todas as sessões fazendo pergunta para todos os depoentes. Todos, com raras exceções, nós temos hoje uma exceção, apenas focado em governo federal. E hoje a gente está conseguindo, senador Exalci, graças a uma iniciativa sua, que eu pude acolher como membro titular e solicitar a presença do senhor Francisco Araújo Filho aqui. Foi um requerimento meu e eu agradeço a sua presença. O senhor está desde cedo aqui para prestar esclarecimentos, está respondendo praticamente tudo. Isso é importante. Mas fica para o Brasil, como essa CPI foi omissa desde o início e deixa para o final para trazer um secretário de saúde aqui. Tem requerimento meu, senador Exalci, para trazer dezenas de secretários de saúde, porque denúncias, operações da Polícia Federal, que foram mais de 100, fazem com que a gente precise ouvir, dar o direito de ampla defesa, o contraditório, como a gente tem feito aqui com muito respeito, mas o fato é que a gente está caminhando para o final da CPI e me parece que, de alguma forma, o senhor Francisco Araújo Filho está aqui hoje, mais por uma questão de conflito político, partidário, que existe do partido PP, junto com o MDB, essa questão da politicagem no Brasil que a gente está vendo de forma muito clara, e essa CPI, infelizmente, incorporou isso. Eu queria só falar, senadora Soraya Tronic, dar uma notícia para o Brasil agora, já que a senhora tocou no assunto. Nós estamos entrando, já que essa CPI não quer olhar, não quer rastrear a corrupção de verbas federais, que é obrigação nossa sim, tem súmula do TCU e tudo, que foram enviadas para estados e municípios, já que essa CPI não quer olhar, nós conseguimos já 30 assinaturas, senador Regufe, de senadores, e todos que estão aqui assinaram. Infelizmente, a gente está hoje aqui com o nosso auditório um pouco esvaziado, mas muitos colegas já assinaram. Acredito que a gente deva chegar aí a mais da metade dos senadores assinando essa CPI. Na verdade, é uma CPMI, porque envolve Senado e Câmara dos Deputados. Vamos colocar o seguinte: estratégia do secretário de Saúde. Está aqui um. Outros do consórcio Nordeste, senador Marcos Rogério, que a gente tanto bate aqui, consórcio Nordeste, senadora Leila, que gente morreu. Hoje eu vi aqui o senhor Francisco Araújo dizendo que o Ministério da Saúde encaminhou 300 respiradores, não foi? O senhor falou há pouco? Caminhou, senhor. 300 respiradores no momento grave aqui da saúde do Distrito Federal. E olha o número, olha a coincidência, 300 respiradores comprados com dinheiro antecipado, sem nota fiscal, do povo nordestino, contribuinte, não foram entregues até hoje, 1 ano e meio. E foi muito bem lembrado aqui por senador Jorginho há pouco tempo. Olha, o Brasil, infelizmente, virou
o país da piada pronta, e nós temos que virar essa página. Triste, que esse país, ele precisa ser sério, precisa encarar a corrupção e ir atrás de investigar. Tivemos lá no Amazonas uma loja de vinho, senador Exalci, loja de vinho. Tivemos uma empresa que comercializa produtos à base da maconha, vendendo respiradores para o consórcio Nordeste. Essa empresa nunca tinha emitido nota fiscal. Uma empresa supostamente de fachada. Eu fui lá, eu gravei um vídeo em São Paulo. Nós tivemos outra loja, uma casa de massagem. Olha só, uma casa de massagem que vendeu em Santa Catarina respiradores. E agora no Distrito Federal, uma empresa, uma loja de brinquedos que vende testes. Esse é o retrato. Esse é o retrato. Eu queria ler um texto aqui que é do Ziegler, os Senhores do Crime, que está na abertura, senador Exalci, do Ministério Público do Distrito Federal. Esse texto que eu vou ler agora, sobre a operação falso negativo. Na abertura da denúncia, o seguinte: os, entre aspas, sangradores, como os denomina um comissário francês, são pouco visíveis. Seus crimes são cometidos na penumbra. Eles avançam ocultos, detestam a luz do dia, fogem do olhar dos povos como da peste. Está na abertura da denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e mostra bem a realidade da aplicação dos recursos federais por estados e municípios, em muitos casos estranhos, com operações, tanto da CGU, que vai vir aqui, segundo o presidente, eu cobrei já mais de 10 vezes, e ele disse que vai vir depois do feriado, que tem como explicar para a gente muita coisa sobre isso, como também da Polícia Federal. Sangradores que tripudiaram da dor alheia, negando respirador, UTI, médicos, enfermeiros, sedativos e tudo que compõe um atendimento médico humano e digno. Atuaram e atuam de forma oculta, como eu falei aqui, o caso escandaloso do consórcio Nordeste, que essa CPI virou as costas. Senhor Francisco Araújo, o senhor é natural do Maranhão, mas fez carreira no estado de Alagoas. Sim. Entre os anos de 98 e 2005, foi secretário municipal de saúde de Cajueiro, em Alagoas. No local também atuou como vereador. Qual foi o seu partido que o senhor entrou como vereador? PSDB. PSDB. De 2009 a 2012, chefiou a Secretaria Municipal de Assistência Social de Maceió. De 2015 a 2018, ocupou o cargo de técnico da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados. Por quais razões o senhor veio a Brasília em 2015? Quem especificamente o indicou para esse cargo na Câmara dos Deputados? Vim para Brasília em 2015 a convite do prefeito de Maceió, à época, que se elegeu como deputado federal. Ao chegar aqui em Brasília, eu conheci um deputado do Republicanos, hoje deputado Kleber Verde, que ele foi primeiro secretário de comunicação da Câmara, eu o assessorava na Secretaria de Comunicação. Qual o partido dele? Republicanos. Republicano. Quando o senhor atuou em Cajueiro, o município era governado pelo MDB. PSDB. PSDB? No governo Temer, do MDB, o senhor também teve cargo. O senhor, como já disse, não é mais filiado a partido político, não, ou é? Senhor. Não é mais filiado. E qual a sua relação com o MDB? Quem o convidou? Eu pergunto de novo, né? Assim, quando veio para Brasília, teve alguma relação do partido, não? Não. À época, fui para o Ministério da Cidade, na mesma conjuntura que me levou para a Secretaria de Comunicação da Câmara Federal. Ok. O senhor foi nomeado em 2019
para o IGES do Distrito Federal, um instituto que está envolto em inúmeras irregularidades na gestão da saúde do Distrito Federal. Temos informações de que o senhor não era o nome prioritário para o cargo, mas foi levado à presidência de um instituto que detém um orçamento de mais de 100 milhões de reais mensais. Um adendo, o seu currículo mostra, né, um problema da gestão pública brasileira, que é o profissional que fica transferindo de cargo por apadrinhamento político. O senhor estava em Alagoas e, de repente, passa a circular por cargos na Esplanada e em Brasília. Eu pergunto ao senhor, quem o indicou para esse cargo no Distrito Federal? Quem me indicou para o cargo no Distrito Federal, continuo dizendo, foi o governador. Foi diretamente o governador Ibanez. Prosseguindo, o senhor Osney Okumoto, que era secretário de Saúde, é exonerado e o senhor assume como secretário de Saúde do Distrito Federal, um cargo sensível, num momento crítico, talvez o momento mais crítico da história, diante de uma pandemia que lançou o planeta numa crise de proporções incalculáveis. E mais, o senhor não é médico, nem qualquer a experiência na área de saúde não se tem. O senhor é da área de serviço social. Num momento grave como esse, de uma pandemia global, não reuniria as melhores condições, no meu modo de entender, para essa função, né? Então, por que, sem ser médico, o senhor foi colocado nessa função pelo governador Ibanez? O ministro Zé Serra foi um excelente ministro e não era médico. Fala-se muito hoje do IGESDF, mas quando eu saí do IGESDF, ele ficou funcionando e funcionava. Ninguém diz que à frente do IGESDF, quando eu assumi o Instituto, as 6 UPAs estavam fechadas, o 7º andar do hospital de base estava fechado. Eu voltei cirurgia cardíaca de peito aberto, estruturei as 6 UPAs no Distrito Federal, abri o andar do hospital de base, fortaleci a oncologia do hospital de base e figuramos naquela época como um dos maiores contratantes do Centro-Oeste. A minha desenvoltura como gestor à frente do IGES fez com que eu fosse indicado naquele momento para assumir a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal, no bojo da operação falso negativo, consta na página 18 que o senhor teria retardado em 3 dias o resultado da licitação sobre testes de Covid, dando espaço para que a Precisa apresentasse a proposta. Detalhe, a Precisa foi vencedora do certame licitatório. Pergunto para o senhor de forma muito objetiva, qual a sua relação, o senhor já falou aqui, mas eu peço para ratificar, qual a sua relação com a Precisa e por que o senhor adotou essa postura que, segundo o Ministério Público Federal do Distrito Federal, o senhor retardou em 3 dias o resultado da licitação? Não tenho, em absoluto, nenhum tipo de relação com a Precisa. Retardamos o processo, adiantamos o processo para que, ao invés de comprarmos 50 mil testes, comprássemos... Retardou ou adiantou? Adiantamos o processo para que nós comprássemos, ao invés de 50 mil, 300 mil testes. O meu telefone ele foi apreendido, mas eu quero pedir a esta comissão que, à época do início da pandemia, o senador Isalci me mandava diversas mensagens, indicando pessoas. E eu sempre dizia, entre e participa do certame. Como meu telefone está apreendido, eu gostaria que fosse requisitado o telefone do senador para que mostrasse também como era que eu agia. Então, era muita demanda que se mandava do alfinete ao foguete para receber isso e aquilo. Recebia as pessoas e dava o mesmo direcionamento. Então, eu solicito que isso seja colocado aqui e que seja também aberto, porque o meu telefone está apreendido. Então, a demanda era muito grande, as pessoas procuravam, mas nós seguimos o rito. O senhor Francisco Araújo Filho, sabe dizer por que Osney
Okumoto foi exonerado da função de secretário da Saúde e depois retornou? Não, senhor. Não tem ideia Não, do que senhor. é que possa ter? Porque é um movimento estranho, né? Não, Ele sai, aí depois vai para um outro... Senador, em absoluto, eu não acho estranho. Ele é um técnico, ele está na secretaria desde o começo, como agora recente, eu vi pela mídia, ele foi renomeado no Hemocentro, que é uma área dele também de atuação, como farmacêutico, salvo engano, e assumiu um outro secretário na condução do processo. Então, se Vossa Excelência verificar, ele está desde o começo do governo, participando do governo, ora como secretário, ora em outra atividade. Para mim, não existe nada de estranho. Mesmo depois dessa operação? Senador, mais uma vez, eu digo para Vossa Excelência que o indício ele pode ser uma falsa aparência. Eu não respondo por corrupção, não me condenaram nesse processo todo. E daí, quando eu respondi no início que eu durmo tranquilo por conta disso, eu nunca sentei com nenhum empresário dessas empresas, eu não comprei testes que não fossem com a certificação da Anvisa. E os testes que foram comprados, como se falou muito dessa questão do sobrepreço, dentro do processo de A a Z, no inteiro teor, tem lá a empresa que ganhou e não tinha para entregar, e assim sucessivamente. Perfeito. E o senhor está tendo amplo direito de defesa, o contraditório E eu agradeço. aqui. É importante o senhor ter vindo, né? Eu queria que outros secretários da saúde tivessem essa oportunidade. A CPI, infelizmente, não deixa a gente fazer o nosso trabalho, mas partindo aqui para a conclusão, eu vi umas fotos, tive acesso a umas fotos do senhor com outros gestores aqui do Distrito Federal, numa vistoria no Hospital do Mané Garrincha, que fica aqui pertinho. Foi um hospital de campanha que teve aqui no Distrito Federal. Por que ele foi fechado? Foi na sua gestão? Ele não foi fechado na minha gestão, mas eu queria me reter ao o motivo da minha convocação aqui, que é o falso negativo. Não, o motivo da sua vinda aqui é a questão do Covid, né? Covid, tudo... Ações, exatamente. Ações efetivas da Covid. Nós estamos falando de pandemia. Ela aqui. é específica da operação falso negativo. Mas sobre o hospital de campanha, o senhor não pode dar esclarecimento para a gente? Eu prefiro me deter ao motivo da minha Porque houve convocação. denúncia de corrupção lá no hospital de campanha, né? Eu prefiro, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, ficar aqui contido. Tá. Eu não vou lhe fazer perguntas sobre essas denúncias de corrupção, então. Eu quero só lhe perguntar se todo mundo sabia que viria uma segunda onda, né? Estava os cientistas, especialistas dizendo que viria uma segunda onda no país. Por que esse hospital foi fechado? Olha, pelo que me consta, houve alguma recomendação, pelo que me consta. Eu estou respondendo aqui para os senhores com toda a clareza da minha alma. Eu não vim aqui, eu estou dizendo a verdade de tudo que eu estou dizendo. 15 segundos. Eu tenho aqui a minha consciência em paz de que eu não estou aqui mentindo. Se houve algum erro meu em algum processo de condução de alguma coisa, foi tentando acertar. Como pai, como avô, como cidadão, eu me sinto em paz, porque eu não cometi nenhum ato de corrupção, tanto que eu não respondo por corrupção. Está aí há 1 ano com meu telefone, meu sigilo bancário, fiscal, telefônico. Acho que investigaram até a minha alma já. E não encontraram, e não vão encontrar nenhum indício de corrupção, porque eu vivo há 25 anos trabalhando dentro do serviço público, eu nunca enriqueci ilicitamente, graças a Deus. Então, eu não sei os motivos que levaram ao fechamento desse hospital, sendo bem transparente e sincero com Vossa Excelência. Eu realmente não sei, eu não estava mais no contexto, eu não estava mais no processo, então eu não sei explicar. Mas o senhor que abriu. O hospital de campanha de lá foi na minha gestão. Depois de tudo que ocorreu, de toda essa celeuma, de operação, de CPI, o senhor tem ainda algum contato com aqueles que o indicaram para o cargo que o senhor ocupou? Senador, hoje eu preciso sobreviver, porque eu sou um pai de família. Eu faço as minhas palestras voltadas para outro foco, eu falo de fé, falo de ação, eu sou escritor, sou da Academia Taguatinguense de Letras, eu tenho pautado a minha vida em cima de tenho um contrato de trabalho hoje com uma empresa privada que está aqui comigo, então eu tenho conduzido a minha vida fora desse processo. Até porque isso deixa na gente um trauma muito grande. Eu vou dizer o tempo todo, que até uma folha de papel tem 2 lados. E você ser
expurgado da maneira que eu fui naquele momento com toda a minha equipe, isso dá um sentimento de indignação muito grande e dá também um sentimento de um olhar diferente. De que mundo nós estamos vivendo? Poderia-se, naquele momento, pedir o meu afastamento judicialmente e investigar tudo. Eu estou 1 ano sendo investigado. Eu não respondo por corrupção. Fizeram o que quiseram de mim. Ok. Existe a justiça dos homens e a justiça de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui criticando ninguém. Eu só estou dizendo que a ferida que foi feita foi muito grande. E hoje eu tenho a minha consciência tranquila, toco a minha vida na iniciativa privada, com as minhas palestras, trabalhando, e não tenho contato. Perfeito. E não tenho um contato... Não até porque teve mais contato com quem o indicou. Só essa pergunta. Até porque há um impedimento legal, eu respeito o que está lá, tem o nome no processo, as cautelares do processo, eu cumpro todas. Então o senhor se achou injustiçado pelo governador Ibanez Rocha? Jamais em tempo algum. Jamais em tempo algum. Eu não estou falando aqui do governador, eu estou falando do fato em si. A quem interessou fazer isso comigo e com a minha equipe? Um dia a história vai responder. Perfeito. Muito obrigado. Um dia a história vai responder porque que eu fui preso por corrupção e lavagem de dinheiro e não me denunciaram por isso. Perfeito. Um dia a história vai responder. Tá ok, eu estou satisfeito. Eu quero agradecer ao senhor Francisco Araújo Filho, seu advogado, seus advogados. Muito obrigado.